Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderava de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos o início do segmento dos primeiros discípulos. Esse segmento ele acontece numa pesca milagrosa, onde eles veem o poder de Deus sendo realizado diante dos seus próprios olhos. Mas se nós olharmos bem o texto sagrado de hoje, nós vamos perceber que Jesus ele vai realizando alguns sinais importantes, sinais que prefiguram algo de importante que aconteceria depois, que é a plena fundação da igreja. O texto sagrado começa dizendo que Jesus estava nas margens do lago de Genezaré. Uma multidão apertava ao seu redor para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu ensinamento, a sua pregação. Jesus viu 2 barcas, mas Jesus escolheu entrar na barca de Pedro. E aqui nós percebemos um momento fundante da igreja. Esse momento fundante que acontece realmente no chamado dos primeiros discípulos. Jesus sobe a barca de Pedro, que é o símbolo da igreja, para ensinar, para transmitir o verdadeiro ensinamento. Aqui nós vemos como que a igreja é a depositária do depósito da fé, aquela que é a responsável por guardar o verdadeiro ensinamento que Jesus transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram aos seus discípulos, que chegou até nós nos dias de hoje. Depois, nós percebemos que Jesus, ensinando da barca de Pedro, da igreja, nós vemos que Jesus pede para que eles avancem para as águas mais profundas. Aqui nós vemos algo também muito interessante. Avançar para as águas mais profundas significa as águas profundas, o mar, ou então o lago de Genezaré, simboliza o mundo. Ir para as águas mais profundas é ir para o lugar de incerteza, o lugar de insegurança, porque é nesse lugar que nós precisamos confiar em Deus. Assim acontece também na nossa vida, acontece na igreja. A igreja, quando começou realmente a anunciar a palavra do Senhor, a igreja, quando começou a realizar a obra de evangelização,
eles começaram a perceber e ter uma verdadeira experiência com o poder de Deus. Porque é no momento onde nós deixamos de confiar na nossa força, na nossa vontade, e passamos a confiar na vontade, na força de Deus, é nesse momento que a obra de Deus começa a ser realizada pelo poder dele mesmo. E por isso que nós precisamos também avançar para águas mais profundas. Porque águas mais profundas significa justamente isso, deixar as nossas seguranças de lado para realizar a obra de Deus a partir da confiança, da fé que nós temos em Jesus Cristo. E por isso que ele também diz: avançai para as águas mais profundas e lançai as redes. A rede é o símbolo da evangelização, o símbolo do reino dos céus. E assim nós precisamos fazer, lançar as redes, anunciar o reino com a nossa vida, anunciar o reino com o nosso testemunho. E depois nós vamos percebendo que São Pedro ele vai dizer algo que é essencial também para a nossa caminhada. Ele vai dizer: mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Porque só há uma verdadeira obra de evangelização, só há um verdadeiro anúncio do Sagrado Evangelho quando nós temos atenção à palavra do Senhor. Atenção à palavra de Deus, que nos indica aonde ir, que nos indica o que fazer, que nos indica como fazer, para aí sim nós possamos lançar a rede segundo a vontade do próprio Deus. E assim, quando eles percebem a pesca milagrosa que haviam feito, eles começam a ficar com medo. Eles ficam impressionados com aquele sinal que Jesus Cristo realizou através deles. Assim também acontece na nossa vida, porque muitas vezes nós vamos adentrando nesse caminho de seguimento e não vamos percebendo nada. Nós vamos caminhando e parece que nós não sentimos, não percebemos, não vemos, mas o milagre ele acontece no momento certo. O milagre ele acontece na nossa vida para realizar uma obra de convicção no nosso coração, para iluminar a nossa consciência para essa certeza e confiança em Jesus Cristo. Por isso que Jesus, depois dessa adesão deles, através daquele sinal miraculoso, daquela pesca milagrosa, Jesus ele fala a eles: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E é isso que nós precisamos ser, pescadores de homens, de almas para o reino dos céus, pescadores daqueles que realmente necessitam de salvação, que precisam da vida plena que Jesus Cristo realmente tem para dar. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender que a obra é Deus que realiza através de nós, não somos nós. O que precisamos é unicamente dar testemunho. Mas para dar testemunho, precisamos estar na barca de Pedro para pregar a verdade. Precisamos confiar, ter fé verdadeira em Jesus Cristo para avançar para as águas das inseguranças, para os lugares que nós não conhecemos, para os lugares que nós realmente não conseguimos realizar a nossa vontade, mas precisamos depender sempre da vontade de Deus. Precisamos estar atentos à sua palavra para lançar a rede no momento certo, da forma certa e do jeito que Ele quer, para que assim realmente possamos contemplar essa pesca miraculosa, o poder de Deus se realizando através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.